Olá, bem-vindos. O tema do vídeo é a submissão do masculino ao feminino, a tríade da dependência. O que explica certos comportamentos masculinos em relação ao feminino quando se trata principalmente de relacionamentos afetivos? O que explica, por exemplo, nos dias atuais que os homens insistam em contrair matrimônio, mesmo sabendo dos problemas que pode acarretar na vida deles, como ser traídos, trocados, perder a paz e a tranquilidade que tinham como solteiros, viver em meio a brigas, viver com insatisfação constante das esposas, ser alvos de falsas acusações, que é muito comum nos dias atuais, o que faz com que os homens ajam irracionalmente diante da mulher, o que faz com que eles não calculem que os problemas e infelicidade nos relacionamentos atuais ultrapassam as felicidades, os prazeres que eles podem obter nos relacionamentos, o que faz com que muitos vivam uma vida de humilhações diante do feminino, o que faz com que atualmente os homens gastem muito dinheiro para comprar cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de sedução, cursos de masculinidade para simplesmente atrair mulher. O que faz com que atualmente os homens aniquilem mulheres e se auto-aniquilem por motivações passionais. O que faz com que os homens estejam dispostos a acabar com a própria vida por causa de mulher. O que explica tudo isso é a dependência do masculino em relação ao feminino nas relações amorosas. Algo que ninguém gosta de expor na sociedade porque expõe a supremacia e os privilégios femininos diante dos homens quando se trata do vínculo homem-mulher e ao mesmo tempo derruba o mito do homem fodão que muitos gostam de manter devido ao orgulho do ego masculino. Essa dependência tem causa tripla. É o que eu chamo de tríade da dependência. A dependência masculina em relação ao feminino não se apresenta isoladamente, mas como um entrelaçamento de três causas: a dependência sexual, a dependência emocional e a dependência social. Desta condição é que embaso ao afirmar que a maior parte dos homens, se não 90 a 95% dos homens, tem como centro das suas existências e sentido das suas vidas apenas as mulheres. Eu não estou falando apenas no sentido sexual. Em relação a esses homens pode-se contestá-lo em tudo: política, futebol, religião, menos em relação às mulheres e menos em relação aos relacionamentos entre homens e mulheres, porque toca-se no sentido da vida desses homens. Então os filósofos gastaram muita tinta escrevendo e gastaram salivas discorrendo sobre o sentido da vida dos homens, mas o sentido já tinha sido explicado pela natureza. Se eles perguntassem para a mãe natureza qual o sentido da vida dos homens, eles receberiam resposta simples e sem rodeios. Os gametas espermatozoides são os homens e os gametas óvulos são as mulheres. Uma resposta simples e sem rodeio. Ou seja, a natureza responderia aos filósofos o seguinte: o único sentido dos espermatozoides é competir entre si até chegar ao óvulo. Talvez os filósofos não aceitassem e continuassem a divagar, indignados com a resposta dada pela mãe natureza, mas é assim que as coisas funcionam. Então, da adolescência até a vida adulta, toda performance masculina, toda luta masculina, seja de subir na hierarquia masculina, ter sucesso profissional, acumular riqueza, ter status, fama, ter prestígios, ter bens, patrimônio, acumular símbolos de poder, se desenvolver fisicamente, ir para a academia, estão motivados para simplesmente ter acesso às mulheres e a companhia delas na sociedade, ou mantê-las junto de si. A luta dos homens na sociedade segue os mesmos princípios da natureza. No caso dos homens, ter o olhar feminino, ter a atenção feminina, ter o elogio feminino, ter a admiração feminina, ter acesso a relações sexuais com elas e ter a maior das ilusões na vida adulta dos homens, o amor feminino. Quando você compreende isso racionalmente, você compreende quão presos estão todos os homens ao feminino e quão superior são as mulheres diante dos homens. Porque tudo que eu falei não se aplica às mulheres. O sentido da vida das mulheres são elas mesmas. A maior parte dos homens são apenas meios de vida em relação a elas. Então, a mulher é o sentido da vida e a causa das motivações masculinas na sociedade. A mulher é o motivo da vida e da performance da maioria dos homens. Essa é uma verdade bruta e cruel. E justamente por causa disso que quando os homens perdem o acesso às mulheres, seja por qual motivo for, eles perdem o sentido de vida. Por isso não sabem mais pelo que lutar, por qual motivo vão competir na sociedade com outros homens e até não sabem por que vão permanecer vivos, a quem eles vão prover economicamente, a quem eles vão proteger fisicamente, a quem eles vão se submeter. Ou seja, os escravos perdem o sentido da vida, porque a utilidade dos escravos estava condicionada a utilizar seus atributos para servir, o que eu chamo de masculinidade servil, para quem sabe ser retribuídos pela sua servidão.
retribuídos sexualmente, retribuídos emocionalmente, retribuídos socialmente pelo feminino. Então temos a tríade da dependência, que se apresenta como um entrelaçamento sexual, emocional e social pela mulher. A dependência sexual está relacionada à carência e ao desejo sexual masculino pelas mulheres. Impulsiona a busca dos homens pelo acesso sexual contínuo aos corpos das mulheres na sociedade. Isso começa desde a adolescência, com a explosão hormonal dos adolescentes, e vai até a vida adulta dos homens, que talvez cesse na velhice. Isso vem do condicionamento biológico, o desejo sexual dos machos pelas fêmeas na natureza é muito mais intenso do que o desejo das fêmeas pelos machos. Isso faz com que os homens busquem mais as mulheres do que o contrário, porque a libido sexual masculina e os estímulos que os homens recebem na sociedade cotidianamente, principalmente estímulos sexualizados, amplia a dependência sexual deles. É desta condição, portanto, que surge a dependência sexual do homem pela mulher. Por isso, o desejo sexual masculino é intenso pela mulher, da adolescência, passando pela vida adulta até a velhice. Neste caso, os homens não conseguem viver sem ter o contato constante com o corpo feminino. Por esse motivo, é uma dependência. Daí a necessidade dos homens pagarem para ter acesso às mulheres na sociedade. Pagarem diretamente com dinheiro, que é o caso da prostituição pública feminina, ou pagarem indiretamente com o casamento, que é o caso da prostituição privada feminina. E aliado à dependência sexual, junta-se a dependência emocional pela mulher. O que é a dependência emocional pela mulher? A dependência emocional dos homens em relação às mulheres, isto é, o desejo que os homens têm pelo acolhimento sentimental feminino e pela presença feminina na vida adulta deles, tem suas raízes na infância, que começa pela mãe, com a sacralização da mãe pelo menino, vista como santa sagrada, que se estende até a vida adulta dos homens. Ao projetar na vida adulta o apego sentimental que tinham das suas mães ou de outras que cumprem o papel materno na vida deles, eles acabam pedestalizando a representação feminina, seja a mãe ou outra mulher que cumpre esse papel materno, e passam a vê-las e tê-las como divinas, como únicas em relação às demais. A consequência disso é que os homens, pelo menos a maior parte dos homens, acabam por projetar inconscientemente na vida adulta deles a dependência sentimental que tinham pela mãe e projetar isso em relação a outras mulheres como a fonte de onde vai emanar a felicidade deles e a realização deles como homens. É desta projeção que surge a divisão na mente dos homens, a divisão entre as que prestam, as santas virgens recatadas, destinadas a casamento, as santas do lar, que servem como esposa de casa, que é a representação inconsciente da mãe, e as que não prestam, as chamadas putas de rua. Por quê? Porque a mãe é uma mulher, mas não qualquer mulher, mas uma mulher especial que dedicou a vida a criá-los, a alimentá-los desde bebês, vesti-los, protegê-los. É daí que vem a gratidão eterna pela mãe e o desejo de agrado do homem na vida adulta. Ele fica condicionado, fica dependente dessa validação. No condicionamento e adestramento feminino que os meninos recebem, a dedicação da mãe ao menino é vista como prova de amor materno na cabeça do menino. Então, dentro de casa, se mamãe está feliz, tudo está bem dentro de casa. Se mamãe está insatisfeita, tudo vai mal dentro de casa. Desse vínculo sentimental com a mãe, que pode ser violento, nem toda relação com a mãe, do menino com a mãe, é uma relação positiva, mas também muito violenta, surge o desejo na vida adulta de alguns homens de agradar, satisfazer e principalmente ser útil a uma mulher. Então muitos homens ganham o dia quando conseguem deixar uma mulher feliz ou ser útil a alguma mulher na sociedade. Trocar o pneu do carro, consertar qualquer equipamento quebrado, entre outros atos. É o desejo. Isso refaz o desejo emocional infantil do menino agradar, satisfazer e ser útil à mãe no sentido de deixá-la feliz e satisfeita. Isso fica impresso na psique masculina na vida adulta. Não é por acaso que, quando se trata de relacionamentos, as mulheres buscam a dominação masculina pela via emocional, porque apenas a dependência sexual não mantém a submissão masculina a elas no longo prazo. É por isso que, quando se trata de relacionamentos de longo prazo, como o casamento, o discurso feminino centra-se muito em sentimentos e comportamentos românticos do lado masculino, do compromisso. Isso se deve ao fato de que os românticos e inocentes em relação à natureza feminina
como é o caso dos tradicons, os tradicionais conservadores. Eles sinalizam para as mulheres que são homens que receberam um forte adestramento feminino e um forte adestramento religioso, e que, portanto, são mais fáceis de manipulação emocional e um relacionamento de longo prazo. Observe que é em razão disso que muitas mulheres, quando visualizam e buscam um homem para casamento, elas imediatamente observam como os pretendentes delas se relacionam com as mães, com as mulheres da família, e em especial a mãe. Muitas observam como os homens tratam as mães deles. Por quê? Porque isso indica a elas o nível de submissão maternal do homem, o que pode indicar que esse homem pode ser submisso a elas no longo prazo, no casamento. É desta dependência emocional que muitos homens acreditam que vai haver alguém especial na vida deles, o chamado mito da alma gêmea, aqui no Brasil o chamado de tampa da panela, que lhes dispensarão amor, dedicação incondicional, como as suas mães faziam com eles. Então surge a ilusão na vida adulta dos homens que vão ser amados e acolhidos simplesmente pelo que eles são como homens e não pelo que eles têm a ofertar a elas no relacionamento. E isso, claro, é a maior ilusão dos homens na vida em questão de mulher. É daí que surge o desejo intenso dos homens pela companhia de pelo menos uma mulher na vida, para satisfazer o lado sentimental. Essa é a dependência emocional. Entrelaçado com a dependência sexual e a dependência emocional, temos a dependência social, que é algo muito, muito importante dentro dessa tríade da dependência. A companhia social da mulher legitima e valida os homens na sociedade. Se um homem não é casado ou não está em um relacionamento com alguma mulher, em qualquer meio social o homem já passa a ser visto como estranho, até os dias de hoje. Então, por esse motivo que eu digo sempre nos meus vídeos, os homens que não vão se relacionar, que não vão ter esposas nem filhos, têm que ter muita personalidade para aguentar a pressão, seja das suas famílias, do círculo de amizades, do seu círculo social. É por causa disso que eu penso particularmente que poucos são os que de fato vão optar pelo solteirismo, principalmente nos dias atuais, por causa da dependência social. Por quê? Porque os homens dependem das legitimações femininas na sociedade. É assim que foi ao longo do patriarcado. O patriarcado, de uma certa forma, serviu ao feminino. Uma dessas condições de servidão é o fato do homem depender da mulher para legitimá-los na sociedade. Ou seja, o homem é apenas legitimado socialmente como homem se tiver uma mulher ao lado. Então a companhia feminina dentro de qualquer meio social legitima até mesmo a sexualidade masculina, provando que o homem é homem. E esse, digamos assim, é o lado frágil que possibilita os ataques femininos. Se a masculinidade dos homens depende da legitimação feminina, elas podem retirar a legitimação quando quiser. Por isso que um homem, quando acusa uma mulher de falta de feminilidade, não surte nenhum efeito a elas. Não é algo que mexe com a honra delas, mas o contrário, ou seja, a acusação de falta de masculinidade por parte masculina, feito pela acusação feminina, destrói a cabeça de muitos homens, principalmente os mais inocentes e fracos emocionalmente. Então, é a companhia feminina que aprova a masculinidade dos homens na sociedade, como homens que gostam e fazem tudo por mulher, e homens enquanto ser integrados na sociedade. O que é ser integrados na sociedade? Cumpre as regras impostas e não representa ameaça à ordem social. E como que isso é visualizado? A partir da companhia feminina. É por isso que os homens lutam como loucos para conseguir acumular signos e símbolos de poder e status, com o objetivo de ter acesso às mais belas e jovens mulheres da sociedade. Porque quanto mais bela e atraente for a mulher que estiver ao lado de um homem, maior o valor social do homem na sociedade ou no meio social. Isso porque mulheres de elevada beleza física são de alto custo de manutenção. Os homens têm que despender muito dinheiro para ter acesso à companhia dessas mulheres. Se um homem chega em qualquer meio social com uma mulher jovem e bela, ele chama a atenção do meio social e recebe tratamento diferenciado, devido ao fato de possuir uma mulher de elevado padrão de beleza ao seu lado. Porque alto nível de beleza feminina representa poder, e poder é dinheiro. Se um homem está com uma mulher bonita ao lado, significa que ele tem dinheiro. Esse motivo que homens pobres somente têm acesso às mulheres de baixa ou nenhuma beleza física na sociedade. As feias ficam com os homens pobres. Mas a dependência social masculina, ela apresenta um outro lado, não se esgota apenas nisso que eu falei. Vejam, por exemplo, que nas disputas políticas, uma das condições para que os concorrentes políticos consigam se eleger
principalmente aos altos cargos governamentais, é se esses representantes políticos exibirem suas esposas ao público. Observe recentemente, por exemplo, o caso do presidente Lula, que estava na cadeia. A mulher que está com ele, a Janja, foi até a prisão se oferecer para ser a mulher dele e, a partir daí, legitimá-lo na concorrência pela presidência. Isso é a força feminina que passa muitas vezes despercebida ao público. Ou seja, os homens necessitam até da companhia feminina ao lado para conseguir se eleger politicamente, senão a eleição deles fica comprometida. Então, muitos, se quiserem se eleger até como presidentes, têm que apresentar ao público sua esposa, mesmo se for de fachada. Essa é a submissão do masculino ao feminino, a tríade da dependência.